Muito bem, piolhadinha do meu coração, está no ar mais uma edição do Saideira Podcast. Muito prazer, Davi Barbosa, ao meu lado ela, Cristalzinha. Fala, Cris! Piolhadinha? Piolhadinha, você gostou dessa? Piolhadinha! Cara, tá uma bagunça aqui, tá cheio de fio aqui, você não tem ideia do jeito que tá hoje esse estúdio aqui. Deixa eu te falar, foi o máximo, adorei piolhadinha. Piolhadinha, Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês, estava com saudade, já que eu fiquei pelo menos uns dias sem gravar, uma semana que eu não gravo aqui, que eu não piso aqui. O pessoal não sabe não faz disso. diferença O pessoal lá, não sabe mas eu disso. quero dizer isso, deixa, piolhadinha. Piolhadinha. Já pegou piolho? Já peguei piolho, inclusive minha filha tá com piolho, um beijo pra Lelê. Sério? Minha filha tá com piolho, tem que passar o pente fino na cabeça dela. Pode olhar essa barba sua. Não, então, eu passei o pente na barba, enfim. Ó, lembrando, o negócio é o seguinte, você que tá assistindo esse vídeo, gostou, se inscreve aí, vai entrar um negocinho aqui embaixo que o Augusto prometeu que ia fazer uma artezinha do inscreva-se, então se inscreve aí no canal Saideira Podcast, compartilha, ativa as notificações e fica aí por dentro, porque toda semana tem vídeo novo por aqui, certo, Cris? Vamos falar com o nosso convidado? Vamos lá, apresente-o, por favor. Maravilhoso, espetacular. Anderson Richard. Poxa, pilhãozão. Esse é piolhão. Esse é piolhão. Esse é piolhão, viu? E aí, Anderson? Como é que tá? Tudo bom? Tudo certo? Tudo Obrigado aí, viu, mano? Obrigado a vocês, né? A gente tava trocando aí uma ideia. E eu achei que o piolhadinha já era tradicional, mas eu vi que ele surpreendeu, né? Você viu? Eu juro que não fiquei pensando nisso aqui no estacionamento, eu juro. Eu falei, já é o jargão, já tá rolando, acaba de surgir. Eu vi o surgimento de um novo jargão. É isso aí. Ô, Anderson, me falou, Anderson Richard. É Richard ou Richards? Richards. Richards, é o seu nome mesmo? Meu nome artístico? Meu nome de verdade é artístico, né? É. Acho que meu pai já tinha uma ideia aí de, Falou sei lá, assim, sonhava, né? Esse vai ser pica. Já vou dar um nome bacana pra ele. Não vai chamar Barbosa, não. Barbosa não, mas depois o que vale é o conteúdo, né? Lógico. Depois você já imagina, tem muitos nomes. Eu acho interessante, assim, sempre foi legal, né? Chamava atenção na escola e tal. Depois de algum tempo, que depois tinha, pra geração da minha geração, lembra do MacGyver, que chama Richard Anderson. Mas não, a inspiração não foi ele, porque na época nasceu, o MacGyver não estava ainda na mídia, né? De que ano que você é, Anderson? Eu sou de 1976. 76, boa. Se alguém faça a conta aí, porque quando assistir esse podcast... 76, 2022, claramente 85 anos. Pronto, aí. É matemática fácil. pura. E aí, mas eu creio... E detalhe, assim, a minha família, minha mãe, assim, na Mendanha, né? Minha família de Itaúsu, e do meu pai o Santana. Então é bom que tem um início assim bem americano, bem inglês, e depois vem para o espanhol do Mendanha, que é um nome espanhol, e o Santana, que é nosso aqui também, eu acho que vem de Portugal e tal. Então é bem misturado, né? É bom que se você for para os Estados Unidos, vai chegar lá Anderson Richards. Não tem nem problema, né? Você fala, mas mestiço, né? Mendanha, Santana. Isso, já vai falar assim, tu padre é mexicano. Pero que sí. Pero que no. Eu não compreendo. Mas começou, e aí eu acho que o lance da música deu uma justificativa, né? Foi, deu né? Uma justificativa. Eu juro que eu sempre achei que era um nome que você tinha inventado, assim. Que é normal, né? Porque é um nome legal. Fala a verdade. É um nome legal demais pra ser o nome do RG, né? Você não vai achar um nome desse. Eu também, Davi Barbosa, não posso falar nome de ninguém. Pois mas você colocou o seu nome, né? Foi. Você teve vontade de mudar? De mudar, eu tentei alguns. E aí nenhum emplacava, não dava qual certo. Foi? Fala algum aí que foi. Cara, eu lembro que na primeira rádio que eu trabalhei, eu usei Davi Bombardo. Porque Bombardo era um jogador de futebol que eu gostava, olha a viagem minha. Bombardo, era um italiano que jogava lá, acho que no Torino, e eu gostava demais. E aí eu falei, Davi Barbosa, vou mudar esse negócio pra Bombardo. E aí detalhe que acho que na época que você começou, tava estouradaço o Barbosa, né? Que era o Barbosa da TV Pirata? TV Pirata. Não é da minha época, não. Eu adoro o primeiro. Barbosa. É Barbosa de zumbi. Se você soubesse o tanto que eu sofria na escola por causa desse maldito desse Barbosa, porra, mas os caras me via e falava isso. Mas aí foi isso. Eu tentei inventar esse Bombardo na época. Passou uma semana e fui demitido. Por causa do nome? Não foi por causa do nome. Mas eu coloquei a culpa no nome. Que a gente tem que colocar a culpa em alguma coisa, né? Você falou, não, eu preciso descarregar a energia. Quer saber? Deixa aí o Barbosa mesmo. Mas foi essa a tentativa só.
Teve uma anterior, mas ela é constrangedora. Eu prefiro não falar aqui e deixar pra lá. Conte-nos. O Anderson vai adorar. Não, tô bem. Aliás, fala pra você da onde apareceu o seu Cristal. Aproveita que a gente tá falando aqui de alcunhas, de nomes artísticos. Cristal. Cristal, que na verdade seria Cristiane Alves, né? E é a junção de Cristiane Alves. Ah, tá vendo? A gente tava falando aqui fora do ar, antes de começar agora, esse negócio do pai pegar o nome, a mãe pegar o nome, juntar, dar o nome pro bebê. Geralmente isso é uma porcaria. O Anderson queria fazer isso. Aí a gente... assustei minha esposa, tadinha. A gente fez isso com a Cris, só que o dela ficou legal, né? Ficou o Bazar, né? Quando a gente foi começar o plugin lá na Interativa, o Bazar e o Davi, aí eles ficavam, tipo, Cristiane Alves é muito grande pra rádio. Não, e é Cristiane ruim. E tal, não pega na rádio. E eu lembro direitinho, o Bazar, ele sentou, escreveu Cristiane Alves, pode ser Cristal? Ele pegou, então foi a sugestão do Bazar. Ele pegou, juntou, falou assim, pode ser Cristal? Eu falei... A gente tinha acertado que ia ser Cris Alves no ar. É. Só que, Cris Alves... Um nome meio Fala aí, Cris Alves! um nome meio esquisito no ar. E aí o Bazar começou a viajar, né? E ele sentou e escreveu mesmo. Cristiane Alves e começou a cortar ali e apareceu Cristi Alves Cristal. Mas no seu caso ficou muito legal, né, Cris? Ficou maravilhoso. Agradeço até hoje essa ideia de Bazar. Aliás, um abraço, Marcos Bazar, que em dezembro falou que tá por aqui. Cola com nós aqui, tá bom, Bazar? Só o nome é importante. Eu acho que assim, o nome, depois que a gente sente bem, né? E quando tem essa anexação, e mesmo aqueles que acabaram se batizando por algum nome, e aquilo vira quase que seu novo nome. E esses dias eu tive no podcast do Theo José, né? Que é um Pode Pai, Pode Filho, e ele lembrando, eu conheço o Theo José na época da Rádio Araguaia, e era Theo Awad. Olha aí. Até naquela época não era tão difícil. Ele contando, quando ele foi começar que na Bandeirantes, e que ele ia transmitir a primeira corrida de Fórmula Indy, que o cara faltava alguns minutos para entrar no ar, o cara falou, cara, Theo Awad é uma cacofonia e tal, são muitas vogais. Theo Awad, aí é porque o primeiro nome já tem duas vogais, né? Theo. Pô, é um nome simples, né? Mas tudo bem. Aí junta com o Awad. E o Awad é impactante, né? Um nome diferente e tal, mas com o Theo não. E aí acabou virando o Theo José. Né? Mas ele tem José no nome? Eu creio que sim. Inventou. Não, eu acho falou, precisa de 2 minutos. Fala o primeiro nome que você pensou. Mas José. Eu tenho um caso, por exemplo, vou contar aqui, que é interessante. Nós temos uma banda Atma, que é uma banda da nossa geração. Hoje o Marquinhos, né? Que um dos fundadores da banda Atma é o baterista do Mr. Jim. E o Thiago, vocalista, o pai dele foi empresário da banda, chamava Oswaldo. Oswaldo. E aí, muito tempo depois, eu fui descobrir que o Oswaldo não chamava Oswaldo. Sério? Ué. Ele não chamava Oswaldo, ele chamava... Agora me perdeu o nome. Não, pro cara inventar o Oswaldo... Pois é, mas não era... Eu não lembro. Sebastião. O nome dele era Sebastião e trocou para Oswaldo. Sebastião, Oswaldo... E por quê? Ele achou o nome, ele queria um nome artístico, Oswaldo. Aí, tá vendo? Não precisa ser um nome Você maneiro. Que chama Oswaldo e acha que não dá valor a alguém. Aí, ó, teve gente que pegou o Oswaldo. Ô, Anderson, como é que você começou na música, cara? Vamos começar do começo. Vamos lá. Eu acho que eu comecei ouvindo meu pai, né? Meu pai tocava violão, né? Violão de músicas sertanejas e cantava em casa. Meu pai sempre gostou, cresceu tocando em festas de roça. Você é daqui, né? A sua família é daqui. Sou, inclusive aqui pertinho, a família do meu pai era aqui do bairro Goiás, né? Cresceu aqui perto. Boa. E aí eu cresci ouvindo meu pai tocar. Quando eu fiz 10 anos, meu pai nos colocou numa aula de violão. Foi quando eu comecei a tocar um violão e aprender a cantar, e aquilo me deu um upgrade social, né? Porque chegava nas festas, alguém que tocava violão, aquilo é muito legal, porque... É por isso que eu virei DJ. E eu acho que eu falo isso. Jamais cuidado com as palmas, né? Elas são muito perigosas, porque depois que você recebe palma uma vez, você quer, e aí você canta, as pessoas, não, chama o Anderson e tal, e aí eu tinha um talento para cantar, né? Meus irmãos também fizeram aula de violão. Minha irmã também cantava bem, cantava direito e tal. Minha mãe cantava, então a gente cantava, assim, era uma coisa em casa. E aí eu cresci sendo animador. Eu era meio que animador da família, dos eventos da família. Não só com a música, mas brincadeira, ficava fazendo piadinha. O Zé Graça da família. Da história. O Zé Graça da família, sempre tem um. Era isso, eu adorava aquilo, né? Se alegrar as pessoas, de fazer... E o violão e a música... Quando eu entrei na faculdade de engenharia civil,
no terceiro ano, no segundo, no terceiro chegar ano... nessa parte aí, hein? Tá achando que músico... não é músico porque não estudou. É nada, se liga. Vai, já continua aí. No terceiro ano, nós fomos para o Araguaia, numa casa de um amigo nosso, do Adriano Benunes, aí fomos, e o irmão dele, que fazia engenharia também na Católica, eu fazia na Federal, chamou outro amigo, chegava lá, esse amigo tocava teclado e eu tocava violão, e a gente fez uma bagunça lá, e as palmas foram muito grandes, né, porque aí era coisa de jovem, e todo mundo, e as gatinhas, todo mundo juntando, e eu falei, esse negócio é bacana, mas eu jamais tinha tocado com banda, né, eu sempre tocava em casa e tal, e aquele negócio de receber palmas e cantar no microfone, então foi um negócio sensacional. Falou, cara, e aí a gente montou uma banda, essa turma, e começou a ensaiar e tentar, meio que aparecer, lá, se ela querer tocar em algum lugar. No meio desse caminho, isso foi no terceiro para o quarto ano, acho, eu gostei mais do que a turma, né? A turma estava levando como diversão e tal, e eu falei, e é uma coisa que eu não sei explicar, no final do quinto ano de engenharia, na metade do ano, mas na verdade, eu falei, eu vou mexer com música. Eu ia me formar muito novo, ia formar aos 22 anos, ter a chance de ganhar um dinheiro legal, que até então não tinha ganhado, mas eu falei, eu vou mexer uma banda. Só que os meninos acho que não tem essa vontade, não tem essa vontade. Vou achar uma banda. E fui atrás de um amigo trabalhava numa loja de instrumentos musicais, atende uma outra pessoa. Oi, alô? A voz dele era assim também. Tá? Eu queria falar com o Eduardo. Ele falou, não, ele tá aqui não, cara, é o Pedro. Tá falando, o que você quer? Eu falei, não, eu tô ligando pra ele que eu tô montando uma banda e eu tô procurando guitarrista e tal. Ele falou, bicho, você achou, ué, sou eu. Sério? Cara, desse padrão, assim. O cara por telefone nunca me viu, eu nunca tinha visto ele. Eu falei, tá. Vamos. E ele virou e falou assim, tem mais, eu conheço o baixista e o baterista também. Ou seja, você foi atrás de um, pegou três. Não, levou um detalhe, a história começa um pouquinho antes, só porque é na casa do meu amigo Júlio Awad, primo do Theo. Aí eu conheci o Wellington, né, o Tom Sax, hoje faz muitos eventos aqui, e lá a gente falou, vamos montar uma banda. O Wellington foi meu sócio na história, né? E aí eu achei o Pedro, que achou o Rodrigo e o Júnior, e o Wellington tinha o Ed, que foi batizado por nós, que era Edmar, e a gente falou, vamos mudar seu nome e tal. Não, minha mãe não vai gostar. Aí houve uma época depois, virou Ed Faria, né? Aí ficou Ed com 2 Ds, um H e um Y. Aí ficou. Nossa senhora! Aí, não. Tá achando que não vai deixar bonito, né? Vamos botar pra valer. E aí montamos, assim, uma banda onde, por exemplo, o Wellington conhecia o irmão, tinha acabado de me conhecer e eu não conhecia nenhum dos outros 3 que se conheciam. E aí a gente monta uma banda com uma ideia de ser uma banda pop rock, mas que não tinha um estilo definido, que nem a gente sabia que um gostava. Vamos. Né? E com detalhe, 2 eram casados, eu precisava também ganhar dinheiro, então a gente montou uma banda que deveria ser uma empresa, um negócio. A gente precisava se descobrir, trocar o pneu com o carro andando, precisava fazer dinheiro para pagar as contas um dos outros, para ter dedicação. É trocar o pneu com o carro andando, né? Exatamente. E ali começava o Mr. Gin, esse encontro foi ali em agosto de 97, nossa estreia foi dia 21 de dezembro de 97, num bar que chamava Flor de Piqui, na T2, onde hoje estuda meu filho. Que legal, hein? Coincidência. Na escola lá, tem até o palco, até hoje eles mantiveram lá. E começamos estreando dia 21 de dezembro, num dia que tinha a final do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Vasco. Eu lembro, foi 0x0. Foi 0x0 e o Vasco foi campeão, acabou a energia, foi um monte de coisa, assim, acabou dando... Tem muita história, muita história. A gente vai completar 25 anos de banda agora, em dezembro. Quem deu o nome Mr. Gin? Começou o Gin, que foi comigo, né? Eu queria o nome Gin em Goiânia, na época tinha o Gin Café, né? As pessoas assinavam os cheques em Goiânia. Cheque, né? Parece um negócio. Desculpa, você que não é aquele cheque do visualizado, não. Não, existia um papel, ainda existe, né? Mas é difícil de ver. E as pessoas assinavam Gin, a data e tal, e eu falei, cara, vamos homenagear Goiânia. Sério, o pessoal colocava isso no cheque mesmo? Sim, Gin? Vai abreviar, né? Sim, Gin, 7 de dezembro, de Paraná. E aí, mas eu mesmo mas só Gin, banda Gin, vai ficar um negócio meio de confundir com a bebida também, né? E o Pedro, o guitarrista, falou, cara, por que não Mr. Gin? Que ele gostava do Mr. Big. Tem um Mr. Big, com a banda que eu gosto pra caramba. Mr. Gin, na hora que eu ouvi, falei, cara, é esse aí. E aí a gente começa a montar o nome. Né? Senhor Goiânia, né? Uma coisa de bairrismo. E na época a gente não sabia. Confesso pra você que a primeira ideia minha, né, como fundador da banda, eu tinha uma influência muito grande de Skank e Paralamas, né?
tinha uma ideia bem reggae pop, assim. Mas aí, quando a gente se misturou, as histórias foram acontecendo e logo 6 meses depois meu pai faleceu. E aí veio a Sonhando, que foi guiando também a parte das composições da banda. Então, os acontecimentos foram... Era isso que eu ia te perguntar. O que sua família falou quando você estava no... o 5º ano é o último ano de engenharia? E o último ano. Você chegou a formar? Formei. Você chegou a formar? Formei e cantei no meu baile de formatura com a banda Mr. Jim. Aí, ó. De surpresa, através de um sonho. História Sério? sensacional. Então, mas aí, que sua família falou? Falou, mano, você tá louco? Você acabou de se formar, pode ganhar uma grana, o que você vai se aventurar com música? Porque tem muito disso, Claro, né? claro. Essa eu acho que é uma coisa mais sensacional, acho que é emocionante, assim, porque eu cheguei no meu pai. O meu pai até é sempre apaixonado por música, mas pra ele, assim, ia ser legal se eu fosse montar uma dupla sertaneja, tinha mais a ver com... Camargo Luciano, tava... né? Meu pai não era tão fã, meu pai gostava do Christian Ralph pra trás, assim, o Chitãozinho Chororó, mas ali tava a música... o Anderson e o Richard. Anderson e Richard. Meu irmão chama Robson, né? Dava Robson e Anderson e Robson. Tá. Richard Robson. Richard. Herbert e Richard. Mas aí... eu monto a banda e fico ali divertindo. Eu acho que de repente, quando eu tomo a ideia, eu fui no trabalho dele, meu pai trabalhava na Celg, e cheguei lá e falei, pai, eu quero seguir minha carreira, eu vou montar uma banda, eu vou me formar, mas não vou trabalhar com engenharia. E pra mim é surpresa, eu não sei, eu até confesso que eu não me lembro de estar com medo do meu pai não aceitar. Meu pai falou, tudo bem. Legal. Legal, só uma coisa assim... Você precisa de grana, tipo assim, não vou bancar, né? Você precisa de grana para montar a sua banda, o seu negócio. Então, onde você vai arrumar grana? Saindo da comissão de formatura, né? Sai da comissão, pega um dinheiro para poder... E aí eu saio da comissão de formatura para poder pegar o dinheiro que estava lá para começar os ensaios e tudo, não tinha renda nenhuma. E fico só na colação de grau, porque eu ganhei o concurso de orador da turma, né? E aí monta essa turma, começam os ensaios. Isso, dezembro a gente estreia, e em março de 98 foram os eventos da minha formatura. E ali a gente tocando já nos barzinhos ali, bar, clube de AO, piscinas de ondas e tal, e a nossa formatura no Aramacau. E eu ia para os eventos da minha formatura, com exceção da colação de grau, como convidado. Eu ia como convidado, eu não era um formando que tinha pago, né? Então minha família não tinha convite. Então eu fui na colação, sim, aí meus pais foram. Na colação, meu pai, eu e ele nos abraçamos depois ali, a gente chorou, eu chorei muito. E é uma coisa que ficou gravada, porque assim, como se eu tivesse entregado para ele um prêmio, né? Isso, e o apoio que ele me deu, inclusive nessa passagem para música, né? Em momento nenhum me questionou. E aí, canto na quarta-feira, sou orador da turma, meu pai se emocionou. No sábado era o baile. E de dia nós tocamos na piscina de onda do Jaó. Quando terminou o show, eu fui levar o baterista. Falei, vou te mostrar aqui onde vai ser o baile da formatura, que eu formei, mas não vou estar. Mas não vou participar. E encontro cerimonial da formatura no caminho. E eu tinha sonhado na véspera que eu cantava uma música para meus amigos, né? Sério? Aí eu encontro com um cara e falei, o Weiler Carneiro. Weiler, grande. eu tive um sonho, cara. Sonhei que eu cantava uma música, eu tenho uma banda, eu te falei, né? Você tem uma banda, tá começando. Eu cantava Pra Dizer Adeus dos Titãs, que eu acho que a gente fica 5 anos estudando, aí a gente se forma, talvez nunca, sei lá, se a gente vai se ver, né? Cedo ou tarde demais. Aí ele liga pra banda Ciclone e fala, tem um formando aqui, tem uma banda, ele que disse que quer cantar hoje, vocês deixam ele tocar? Os caras, sim, eram 5:30 da tarde. Eu olhei assim, cara, falei, meu Deus, eu vou cantar hoje, ligo pra banda, vocês vêm? Eles, claro, todo mundo, vou. Aí, o segundo passo, mãe, pai... Vocês têm que vir hoje, cara. Eu vou cantar. Aqui. Eu vou cantar no meu baile. Aí fui conseguir convites com amigos, mas não tinha mesa. E aí foram meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã e meu padrinho e minha madrinha. Ficaram em pé no baile de formatura para esperar uma hora que ia subir, que nem a turma sabia. E lá subiu eu subi de repente, surpresa, uma surpresa de última hora, que o colega de vocês, Anderson. Seus amigos ali que estudaram junto, falou, mano. Aí sobe o cara que estava inclusive fora ali da cerimônia, né? Eu não podia ter o brindar, porque eu saí, eu deixei de pagar e realmente estava fora eu estava assistindo. E aí eu subo lá, o pessoal da banda Ciclone, maravilhosamente, a gente pega os instrumentos lá e toca Pra Dizer Adeus. Beleza, emocionado, tira as fotos com meu pai. Isso foi no sábado. No domingo seguinte, 8 dias depois, a gente estava tocando ainda nos domingos no Flood Peak. Meu pai sente dor e vai para o hospital. E ali foram 100 dias até ele descobrir que estava com câncer e falecer.
passado muito tempo, muitos anos, eu fui perceber que, para dizer adeus, eu cantei para ele. Putz, né? Caraca, velho, arrepiou aqui, ó. Tá louco, velho. Eu cantei para ele, assim, né? E depois, muitos anos, tanto que a gente foi gravar para dizer adeus no DVD, o Eletroacústico. Passou a ser uma música de... É cedo ou tarde demais, porque foi a última vez que ele me viu cantar, depois foi ao hospital e tal, e aquela coisa. 100 dias depois meu pai faleceu. Isso foi em março, meu pai faleceu em junho. E assim, aí, né? E aí veio a música Sonhando, né? Quem compôs Sonhando? Foi, eu acho que é alguém, meu pai. Acho que foi meu pai comigo, né? Porque eu tive o sonho, acordei de madrugada, porque logo meu pai faleceu em junho. Em julho, 30 dias depois, eu peguei as famosas campanhas políticas. Aquela banda era hora da gente ganhar uma grana, né? E nós ficamos 54 dias rodando Goiás, tocando em showmícios. Então fiquei longe da minha família. Era legal quando tinha isso, né, Anderson? Eu achava o máximo. Eu achava muito legal. Eu morava do lado, eu morava num conjunto habitacional. Desculpa cortar, nada a ver a história. Mas eu morava num conjunto habitacional que todo dia tinha um showmício. Tinha um candidato diferente. É verdade, eu adorava. Shows bons, não, eu adorava shows. aquilo. Você sabe que banda que eu vi numa dessas? Mamonas. Eu só. sou de Guarulhos. E os caras ainda não eram famosos. E aí tinha uma banda que ia lá fazer uma graça. E eu lembrava que era toda terça. E aí o colei. Ainda era Utopia, lá. Ainda era Utopia. Só que o Dinho já fazia umas graças, ficava imitando o Silvio Santos, cantava de cueca, aquela coisa toda. E aí eu falei assim, aí eles falavam no microfone, ó, terça que vem a gente tá aqui de volta com o Geraldo Celestino, que era o candidato que tinha lá em Guarulhos. E aí era muito legal essa época. Hoje não tem mais, não sei porque proibiram, mas achava muito legal. Era um abuso, tinha uma ideia de abuso econômico. Quem tinha mais grana contratava artista maior, que levava mais gente, que ele falava pra mais gente. Mas não foi melhor. Só mudou a forma, né? Agora. Mas eu acho que melhorou. Embora a gente, o artista, se sentia beneficiado, ganhava dinheiro, mas eu acho melhor sem. Mas na época. Eu gostava como público mesmo. Né? E juntava muita gente, porque era raro ter isso. Né? Eu lembro de Milionários Zé Rico, eu sou da Praça da Nova Suíça, nascido e criado ali, perto da Dela, panificadora ali. Minha casa que foi o escritório da banda, nosso estúdio ali. Eu lembro de ver Milionários Zé Rico na Praça da Nova Suíça em cima de um caminhão. Fazer playback, assim, né? Então, essa história, e eu saí para fazer, para mim foi importante, porque me tirou daquela dor ali e me deu uma testada. Vamos ver se você tá querendo esse negócio de música mesmo. 54 dias viajando, tensão, dificuldade, saudade, né? Umas cidadezinhas pequenas. Todas, e isso era legal. Hospedagem. Mas o lance eu ainda tá meio anestesiado, né? Sim. Quando eu volto, em outubro, eu tinha todas as amidalites, eu fiquei doentaço, assim, de tanto cantar rouco com problema. Aí eu volto e sonho com meu pai. E aí no sonho a gente bate um papo e tal. E o sonho foi bom pra caramba. E aí, de repente ele fala assim, mas dá uma força aí, porque eu não tô mais aí. Eu tomei um susto no meio do sonho, como se fosse acordei. Aí acordei e fiquei assim, cara, será que não foi sonho que meu pai... foi sonho. Não, mas parece que foi. Será que foi? Que eu sonhei que ele não morreu, ou eu sonhei que ele morreu, eu tô acordando. E aquele negócio meio grog, ali levantei, fui no quarto dele, ele não tava lá. E aí voltei chorando e sentei na escrivaninha, tinha uma foto da minha formatura com ele e minha mãe assim. Sentei e fui escrever a música. Falei, mas eu quero escrever uma música, a gente tá começando agora, eu não quero falar meu pai e tal, né? E aí foi a ideia de escrever uma música que parecesse que fosse para uma mulher. Tipo, ela tem um duplo sentido. A ideia era, né? Na verdade, ela tem um único sentido, mas que acabou virando duplo sentido, né? Porque muita gente, como a música se encaixa muito bem para uma história de amor de homem e mulher, tem muitos casais que tem a música como uma música do relacionamento deles. Isso para mim foi muito bom. E aí, quando lançou a música, ninguém da banda sabia. Tanto que o guitarrista, o Pedro, falou, não, tem uma palavra aqui, muda esse negócio, não, deixa ela aí e tal. E aí nós lançamos o disco, a música que era para fazer sucesso inicialmente, mais popular, era Coisa de Brasileiro, que acabou fazendo sucesso na época, mas a gente lança em 98 um CD demo, antigo demo, que não é tão demo assim. Eu lembro do demo, pô. E aí, a Coisa de Brasileiro, mas aí tinha um sonhando lá. E aí a rádio, a rádio Serra Dourada, a Rádio Brasil Central, e depois e começa a tocar essa música. E a música, um grande produtor, que é um grande amigo nosso, ouviu na época e falou, não, essa música aqui não estoura porque ela tem um refrão muito grande. E ele tinha razão. Comercialmente falando, secção do rádio. Pô, a música é um refrão gigante, muitas palavras. Difícil de não assimilar. Vou mais querer explicar, eu já sei. Alguém me soprou e falou tudo sobre você que ainda... Era difícil, tinha um solo de guitarra, não, isso aqui não pega não, separou a música lá. E uma rádio começou a tocar. E aí,
foi virando o que aconteceu. E tem um detalhe, no dia que eu escrevi Sonhando, eu chorei, escrevi ali, como é que eu escrevi isso? Por isso que eu falo que tem uma ajuda aí, né? E aí eu escrevi Sonhando, li aquilo e fechei os olhos, imaginei, desejei. Tá? Eu sempre falei disso do desejar, não acho que eu não tive uma visão, mas eu desejei isso. Eu desejei uma cena que aconteceu 1 ano e meio depois, o Clube Jaó cantando aquela música comigo. Caraca. No mesmo Jaó que eu toquei, pra dizer adeus. O mesmo palco lá na Macau, a gente abriu o show do Asa de Águia e foi tocar lá pra 13 mil pessoas e canto, fechei o olho, medo danado, né? E ali vai. E ali, quando eu abro os olhos, as pessoas, esse telefone, toca. Eu falei, poxa, cara, tava realizando, tava começando. E aí veio as outras coisas, perdão, agora a gente estoura. Agora, não é agora, daqui a pouco, agora vai. Não é. Que foda, E eu vou mano? te falar que eu lembro exatamente o momento onde eu estava quando eu vi Sonhando pela primeira vez. Que isso? Eu estava no centro de Patos de Minas, minha terrinha natal. Sério? Sério, Olha só. dentro de um carro. Eu acho que era o carro do meu pai. Não me lembro exatamente que carro que era. Eu sei que eu estava o carro estacionado e eu parada e ouvindo rádio e tocou Sonhando. E eu lembro, assim, adolescente, apaixonada, cheia do, né? Tem aquelas paixonites. Qual era o nome do seu namoradinho? Fala ali pro Rafael. Eu não Que tinha, legal, né? Eu não Fala tinha não. nem namoradinhos, eu tinha crushes, aquelas paixonites, mas eu era muito medrosa. Ela já sonhava com o Rafael. Isso, tá Eu bom, um estava abraço, esperando o Rafael. E eu me lembro direitinho, eu lembro que eu falei assim, gente, é uma das músicas mais lindas que eu já ouvi na minha vida, que era uma vida até então curta, né? Era linda. Eu nunca esqueci quando eu ouvi Sonhando. É uma coisa, tem uma Que cena, tem bacana, um lance, hein? eu namorava, eu tinha uma namorada na época e tinha uma filha já de 4 anos, e eu jamais esqueci, tem 2 frases sensacionais. A Michelle, que era a filha dela, falou assim, mamãe, toca aquela música do Anderson, bonita, triste, que faz chorar, mas eu gosto. Isso Bonita, foi triste, que faz chorar, mas eu gosto. E aquilo foi muito forte, assim, uma Sensacional. menina de 4 anos falar assim, poxa, se faz chorar, eu não quero ouvir. Aham, Mas ao se mesmo eu quero tempo ouvir é gosto. porque é um jeito de chorar legal. Eu tenho uma emoção, tem um negócio aí. E a outra foi da primeira rádio do interior que eu fui, que foi em Morrinhos, da Integração News, que na época era só Integração FM. Cheguei lá, vim trazer aqui, sou uma banda de Goiânia. Eu fui divulgar minhas músicas. E aí chego lá, o cara, tudo bom, você é uma banda e tal? Mr. Jim, nós estamos tocando, sonhador, sonho, não sei o quê, não sabia, Sério? Mr. Jim, Bim, né, e o cara errando, falando. Como é que fala aqui direito o nome do artista? E o cara me solta assim, nossa, hoje minha esposa pediu essa música. Nossa, toca aquela música do Mr. Bean lá, aquela música Mr. lá, Bean. que a gente Mr. emociona, Bean. aquela música que parece que mexe com a alma da gente. Porra. Eu falei, poxa, as pessoas estão captando um negócio aí. E a banda não sabia. Os meninos não sabiam. Certo. E aí a música explodiu. Aí virando, ficou sucesso, a gente começa a fazer uns shows no interior e tal. Nosso primeiro contrato no interior foi o Marquinhos da Audio Mix. Ó. Nos Olha. levou para tocar na Leopardos, em Quirinópolis. E que existe até hoje, a boate lá. E aí a gente foi fazendo, e aí começa a pipocar, vira aquele estouro de pipoca. Por isso o pessoal fala, tá estourado, né? Eu acho que é nessa... E aquelas sensações todas de você... Né? E aí um dia eu tô no programa do José Luiz, e o José Luiz, era um programa da Bandeirantes, e o José Luiz falou, poxa, Menino Anderson, Menino Anderson, que mulher é essa que fez você fazer uma canção dessa e tal? Parece E que eu vi tava o José falando isso. Né? E eu tava com os Um óculos. abraço, Zé Luiz. Eu tava com os óculos parecidos, um abração pro José Luiz, né? E ele sabe, inclusive, um dia que ele aprovou a música. Sério? É tanta história que a gente vai atropelando, mas ele chegou, ele fala, que música é essa, que mulher é essa, tal, né? E aí, cara, Querendo eu tava com saber a óculos, história. todo cara de artista novo, né? Eu tava com óculos assim, igual o seu aí. O meu caso é ressaca só. Eu tava com óculos, eu fazia programa, porque eu sempre fui muito comusão, né? Não, bota um óculos aí pra você ter cara de artista. Eu tava com óculos, mas deu uma sorte, cara, porque eu chorei, né? Eu Sério? engasguei, Assim, ó, limpando eu dei uma embaixo da lente, engasgada assim. e aí eu falei, não, essa música é pro meu pai. E o José Luiz ficou mais sem graça ainda, porque ele viu que eu fiquei emocionado. E ele também, mas ficou, e aí ele... Beleza, no outro dia alguém tinha visto o programa, ele falou na rádio, outras pessoas ficaram sabendo, um falou, outro não falou. Essa história, a música já era sucesso, muita gente ficou sabendo, ela virou outro contexto, muitos não ficaram sabendo, e assim a música, até hoje, tem gente que sabe, tem gente que não sabe. E foi legal, porque a música já era sucesso, não é igual, tinha no nosso DVD eletroacústico, né? Tem um amigo nosso, que tem uma cena que um amigo nosso limpando os olhos, né? Depois ainda sonhando. E aí
Um cara escreveu no YouTube nosso, ó, tá vendo? A gente lê essas coisas. Falou, esse cara da banda usando a morte do próprio pai para fazer sucesso. Alguém escreveu. Não, mas aí teve a parte boa, por isso que a gente leu. Teve a parte boa. E ainda, coloca esse viadinho aí chorando no vídeo. Esse amigo nosso, a gente pega no pé dele. A parte boa. Falei, cara, valeu pelo comentário. Deixa eu favoritar aqui. O cara usando a morte do pai para se promover. O cara não sabia de nada, né? Na música nem tinha história ainda quando ela estourou. Mas ele terminou bem demais. Esse viadinho. Tá aí pra você que gosta aí do Mr. G, não sabia dessa história. Sacaneado com um amigo nosso, vou falar o nome dele. Não, okay. Sonhando foi gravada por Bruno e Marrone. Foi, 2010. Eles gravaram nessa pegada do amor? Foi. Você chegou a... Tipo assim, eles falaram com vocês alguma coisa assim? Eles gravaram mais nessa pegada do amor homem e mulher? Foi, eu acho que sim. Eu não... Quando a música estourou em 2000, muita gente quis gravar, né? A Vanessa Camargo, o Pedro Thiago, que era o filho do Leandro com o filho do Leonardo. O Leandro tinha falecido na mesma semana do meu pai. A história é muito próxima. E eu, poxa, essa é a nossa música, a música eu fiz pro meu pai, então nem era ela fez sucesso, não, poxa, a minha chave dá possibilidade, eu não vou ganhar, porque era muito rentável, né? Você podia vender ela? Eu podia, só de autorizar um artista de primeira linha, só de ganhar de direitos autorais, você ganha uma grana muito legal, e eu não consegui me ver, e aí muita gente chamava de burro aqui no mercado, o cara é bocó, tal, e muito tempo depois um cara que era o maestro do Leonardo, chamado Ney. Esse cara eu conheci, ele levou material para gravador uma vez, ele falou, cara, você não tem noção de quantas pessoas te admiram lá em São Paulo. Diz que tem um cara aqui em Goiânia que tem uma música que todo mundo quer gravar e ele não... Ele disse que é com a banda dele. Então, tem hora que, assim, isso não paga conta, mas era uma coisa minha. Uma vez a gravadora me ligou para Vanessa Camargo gravar no segundo álbum dela, da BMG, e o cara, o diretor da BMG, né, eu tava comendo um pastel em frente do meu escritório ali na Praça da Suíça. E ele, tudo bem, beleza, você tem que ver, cara, que fulano aí. Bons imitação dos amigos, né? O cara faz toda a voz. Mas é porque tinha todo um quê, assim, de, fala com esse goiano otário aí, meu mané. E tal, carioca? Era. E aí, tenho grandes amigos cariocas, mas de vez em quando... Não, os caras são mala, né? E rolava uma coisa assim, eles ainda não estavam engolindo que a música sertaneja, que o goiano tava aí, e rolou uma... Ele falou, Zezé estourou... Primeiro deixando os outros gravarem. Eu falei, cara, faz o seguinte, eu queria muito que você viesse aqui ver. Além dessa música já estourou. Por quê? Já estourou Minha Razão. Por que não gravar com a gente? Não, mas tem que ver. Ele não deu muita corda. Então, assim, acabou que muita gente quis gravar, a gente foi segurando. Depois lançamos outras músicas. E lançamos o disco Pirata Pra Quê, que teve várias músicas de sucesso. E aí teve Minha Juventude, né? Que foi um negócio assim... 180, pra falar no jargão nosso, 360 graus. Mas ela é 180 graus, totalmente sonhando, nada a ver, uma música lúdica, brincadeira e taraná. E é uma bomba atômica até hoje, né? E a gente reestoura de novo, assim, as músicas vieram tocando, Por Quê, Minha Razão. O primeiro álbum nosso, o Pirata Pra Quê, tocaram 12 músicas no rádio. 12. Caraca. Claro que tinha uma comparação. Nossa, essa é boa, mas sonhando é mais, hein? Aí sacava outra. Nossa, essa é muito boa, né? Mas sonhando é melhor, né? Aí estoura Minha Juventude, que no questão... É difícil até de falar que é melhor, que elas são muito diferentes. Mas virou um negócio fora de comum. É totalmente oposto, né? Uma da outra. Não tinha nada a ver, uma música toda... E tem um lance da diferença do beat, né? Que a música começa... E acelera nos refrões. E a gente começou a tocar aquilo no show, começou a ficar um negócio. Essa música é de que ano, Anderson? A Minha Juventude é de nós lançamos em 2002 no rádio, mas eu compus em 2001. E 2001. E aí Minha Juventude. E aí um amigo meu, que trabalhava na boate aqui, trabalhou em rádio, ele volta, ele é do Paraná, vai para Astorga e me liga no Natal de 2001. Falou, você me mandou aquele disco aí, o Pirata. E eu guardando a música, eu toquei primeiro. A primeira música de trabalho foi Por Quê? Com a participação do Everson. Estourou demais também, né? Depois Minha Razão. Não, A Minha Paz, com a música da Valéria. Foi um disco muito meu, né? Era Minha Razão, Minha Paz, Minha Juventude, tudo era meu. E aí ele me liga e fala, voltei aqui pra minha cidade aqui, cara, ele trouxe seu disco aqui, sonhando, tá estourado, e eu resolvi tocar uma música aqui, o tal de Minha Juventude aqui. Você não tem noção do que tá acontecendo. Sério? Eu vou fazer uma festa no Natal. Isso no Paraná? Lá no Paraná, em Astorga, pertinho de Maringá. E eu vou fazer uma festa no Natal. Você não topa vir aqui, não? Vai ter uma banda que vai tocar essas duas músicas. Eu vou vender aqui a ideia da participação especial. E aí eu pago a passagem pra você e tal. Eu falei,
vamos aí, levei quase. E foi um negócio inacreditável, não acreditava. Ninguém sabia quem eu era, na hora que tocava Minha Juventude, e a cidade passava carro pra lá e pra cá, né? E som rolando, Minha Juventude. Falei, pô, agora se dei bem, né? agora vamos de novo, não tem mais... Então, e aí realmente Minha Juventude estourou lá antes de Goiânia, pra você ter uma ideia. E aí a gente foi com a música e virou um negócio de louco. E agora história, interior de São Paulo, Minas, né, região. E aí vai, e não vai, e vai, arruma empresário, agora não sei o quê, e a pirataria tomando conta, e a coisa... E é um momento muito angustiante para o artista, né? Eu falo que é um naufrágio, a carreira profissional de cada um, pode ser na música, engenharia e tudo. A gente começa sem saber para onde ir. E eu acho que a grande coisa do jovem é a garra e a energia. Então você nada, vou para cá. Às vezes a terra-vista estava aqui pertinho. Não sei, eu vou ficar esperando uma informação, vou para cá. E braçada. E de repente você vê a festa, você vê a praia. E rolando a maior festa lá, uma sunset lá. Oh. Só que ali perto da praia é onde que a maré é mais difícil. Então você dá 3 braçadas e vai até 4 metros para trás e vai mais 7. E aí tenta pôr o pezinho no chão, não chega e fica muito próximo. E é muito angustiante pra banda e pra todo mundo em volta. Eu levava dedada na cara, assim, e saia na agora. Era, Por quê? Porque você não estoura porque você é preguiçoso, tinha uns. Tem fã mais. Tem fã, porque o cara bebe, né? Tem fã que é agressivo, assim. Ele queria dizer que amava a banda, que achava a banda muito foda e tal, que devia estourar, mas tinha gente que... Cara, que coisa louca, né? Todo mundo tem isso. E assim, a gente foi amadurecendo e foi mudando. Aí grava-se DVD e até que a gente vai entendendo que tem um ciclo e fica uma história, que tem um legado, que por isso que nos faz, por incrível que pareça, tocar muito até hoje. Mas sem a pretensão de fazer um mega sucesso, porque depois que você descobre o seu filho sendo seu fã, aí muda todo o patamar das coisas, né? Ô Anderson, qual você acha a principal diferença de final ali, meados de 90, que foi quando começou a banda, né? 97 vocês estrearam, da indústria da música em geral, de 97 pra cá. Eu digo assim, antes você falou, acabou de falar da pirataria, por exemplo. Hoje não existe mais isso, né? Hoje tem lá o Spotify, aquela coisa toda. Qual é a maior diferença? O que é mais fácil? É pro artista de antes ou pro de agora? Eu acho que é mais difícil sempre pro artista da geração diferente entender o que está acontecendo na nova. Eu vim me aperfeiçoando, me atualizando até tem um tanto, assim. Eu fui até um tanto. Não adianta ficar reclamando, né? E uma coisa... essa nova geração, não. Ou você faz ou não tem mais, assim. Tem algumas coisas, assim... Dá um exemplo de uma banda da minha geração, assim. O U2 tem menos seguidores, a maior banda, talvez, da década de 80, né? A maior em termos de sucesso, quem acha melhor ou pior. O U2 tem menos seguidores que vários blogueiros de Goiás, não é nem do Brasil, não. Olha o tamanho desse regional. Absurdo, né? Aí você olha e fala assim, nossa, fulano ou fulana tem mais fãs do que o U2. Não. O fã do U2 não é apegado da geração, não é preso a ir lá no Instagram. Eu vou seguir o U2 no Instagram. Põe aqui, editor, põe aqui. Augusto, aí, coloca aqui. Vai lá ver. Coloca aqui, @YouTube oficial, não sei como é. Não, é um negócio... Deve ser @YouTube, Cadê? né? Vê aí, quantos seguidores tem o YouTube aí no Instagram? O 2, coloca aí e me conta aí quanto é que tem. Não, e aí isso é muito louco, porque, por exemplo... 2.800.000. Quantos blogueiros tem 2.800.000 aqui em Goiânia? Vários. Então, assim... Pensa bem, a Virgínia, que conta o dia a dia da vida dela, tem chicotada. 20 e tantos milhões. E aí, o que acontece? Olha, a Rafa Kalimann, antes de ir pro Big Brother, fez 2 postagens citando, uma vez falando que botou Minha Juventude na playlist e outra vez falando de Sonhando, da história de Sonhando e tal. Vocês ganharam meu uma telefone tocava, bicho, parecia que eu tava no Faustão, tinha aparecido no Faustão. É mesmo, tá uma audiência. Aí eu entrei e falei, onde é que tá isso? Onde é que tá, né? Aí, não, lá no Stories, eu sabia, eu sei o que é o Stories. Aí eu olhava, ela tinha, que Stories? Só tem uma linha aqui. Não, cada um negocinho desse é um pontinho. Ela postou 150 coisas hoje. Aí eu fui lá, pim. Foi pingando até achar o seu. Aí achei o meu lá, falei, como é que alguém chegou aqui, cara? Como é que alguém conseguiu ver 150 quadrinhos chegar nesse? Porque é outra geração, é outra ideia. Então eu não ia captar essa coisa. Sabe a hora que eu falei, não dá pra mim. Esses dias o Zé Felipe, que eu não conheço, mas ele curte muito uma música nossa, um dia ele mandou um áudio pra mim.
ele cantando pra filha deles, Minha Juventude. Instagram, ó, o Zé Felipe cantando e tal, Minha Juventude. É muito louco, é uma música de muito tempo, né? Então, mas eu acho que o mais diferente é a rede social. Só pra você ter uma ideia, Minha Juventude estourou em 2002, o YouTube é de 2006. Até mesmo assim, ela tem mais de 200 clipes diferentes de montagens de clipe de Minha Juventude, que quando surgiu o YouTube a música já era antiga. Já tinha E ela veio se 4 anos. rejuvenescendo e tal. Então, eu não tenho dúvida que se na minha época existisse o WhatsApp e YouTube, a gente tinha feito muita Tinha E não monetizado. tenho dúvida se surgiu um vídeo no Reels É, com um verdade. trechinho da Verdade. música e alguém bolar um videozinho que vai Não, viralizar. tem uma coisa. Então, eu não tenho dúvida que ia ser uma coisa assim. Porque a gente recebia e-mail do Brasil inteiro. Pra você ter uma ideia, eu entrei num táxi em São Paulo agora, 2 meses atrás. O cara tinha uns 25 anos, o Uber. No táxi não, era o Uber, perdão, Uber. E aí o pessoal trabalha comigo, eu trabalho no mercado financeiro, a gente nada a ver, tava lá e o cara é de uma banda, e bota aí, colocou no... Você tá brincando. Quando colocou Minha Juventude, o cara começou a cantar e olhar pra mim de cabelo branco, né, de camisa de... não. Não é você, não. Ele tinha apenas... E ele... Depois eu te mando o vídeo, se você quiser, coloca aí Me depois. conta aqui, a voz lá da Minha Juventude é da sua mãe mesmo? Nada, eu gravei pensando no Rodrigo Baioc, foi o Rodrigo que tem um negócio. Diga-se de passagem, eu fui colega de faculdade da mãe de Exatamente, coisa Ah, bacana. é? Foi. Qual curso vocês fizeram? Agronegócio. Tudo a ver, né, com você. Tudo a ver. Não, comigo tem, agora com ela eu não sei, tem Minha também? mãe tá lá na roça, Então nesse pronto, momento. aí, tá vendo? Mas de agro... De agro, assim, ela mesmo, o agronegócio, ela fica dentro do lado da fazenda que ela gosta. Minha família tem essa origem do campo, mas ela mesmo não plantamos eucalipto lá e ela fica lá na Mas é bom, sombra. ajuda a cuidar dos Mas foi eucaliptos. muito Cris, bom por aquele gentileza, passa pra gente um pouquinho do que você aprendeu nessa faculdade Eu sua. não aprendi nada, porque eu sou ruim com contas. Tá Não, mas não Eu era... apre- não, tem negócio, tem, né? tem muita conta, mas dá uma noção pra administrar as cabeças Você de sabe o gato. que é arroba, As cabeças o de preço gato. da Deixa eu te falar, soja. Você quer que eu te conte quantas cabeças de gato tem na fazenda? Vamos lá, segue a Cristal aí no Instagram que você vai descobrir o preço da arroba da semana aí, tá bom? Aí, não, Nem esse sei que eu tô arroba- falando. Deixa eu te contar uma Nem sei coisa. que eu tô Arroba falando. da nem sei. semana. Deixa eu te contar. Agro é vida e o agro movimenta o Brasil. Olha só, Se tá vendo? lascar. Nem sabia. Se vocês tiveram né? Minha mãe era... Naquele momento o agro já era importante, mas não tinha virado o que virou. Mas aí acabou que vocês escolheram outra coisa. Enfim. Ainda bem, né? Pelo menos pra você, né? Mas eu não tenho dúvida que o grande diferencial é a rede social. É, Coisa né? que até hoje eu confesso, assim, nós somos viciados, até a minha geração, em ficar se informando a cada minuto, mas a gente não... Chegou num momento, assim, que eu falei, poxa, peraí, o público que tem o potencial para gostar do nosso assunto, os novos assuntos, não é viciado nisso aqui, e em especial em novidade. Tem uma coisa que eu vi uma vez num programa de TV chamado, acho que o Papo Cueca, uma coisa assim. Papo cué. Tinha um lance desse aí lá aí os caras falando que nós, adultos, a gente coloca coisas novas na mente até ali pelos 35 anos. Depois a gente dá meio que uma travada. Fala, não quero mais eu quero aquilo. E aí você pega as músicas que você ouve, você ouve as músicas e fala, poxa, é difícil. Os artistas, os caras, os amigos meus que são fãs do Iron Maiden, ouvem os novos álbuns só pra xingar. Tá bom, tá aí. Mas você faz isso? Eu como DJ, eu procuro manter a mente aberta, né? Tem muita coisa nova que eu escuto que eu penso assim, puta, que lixo. Mas deixa eu você acha continuar as coisas boas, né? Deixa eu continuar garimpando aqui que eu vou achar alguma coisa legal. E eu acho. Não sou daquele saudosista que fala, por que na década de 80 era mais legal? Não gosto de ter esse discurso. Você gosta de dar essa garimpada ou não? Meio na marra. Eu sempre eu também faço total na marra. Eu sempre tive uma coisa que eu tinha vergonha, porque os músicos sempre são muito inteirados com o disco, o álbum, a capa do álbum, quem fez a capa, o guitarrista, quem produziu, não sabia de nada. Eu sempre escutei FM. Sempre fui radiofônico, assim, eu sempre gostei. Legal. E ajudava muito a banda, porque eu tinha um ouvido, falava, essa música aqui é que vai dar certo e tal. E um dia eu vi o João Marcelo Bosco, que falou também, o cara da MPB, da formação, né, ali, falar que ele também, por incrível que pareça, veio. E assim, eu sempre ouvi muito rádio. Eu escutava rádio, eu não tinha essa coisa do quem era o guitarrista, quem era... Então, na hora de compor, foi misturando com a musicalidade dos meninos, de mais rock, o lado meu pop, muito comercial mesmo, de acertar, de fazer a coisa que as pessoas entendiam, com os arranjos, e as coisas foram dando certo.
em especial pelo meu dia a dia, o meu meio de semana foi primordial para o Mr. Jim, porque de segunda a sexta, das 8 da manhã às 18, às horas, eu trabalhava em escritório. E aí você... Divulgando, criando, visitando, arrumando patrocínio, tentando vender show. E eram as coisas que as pessoas não viam e não deviam ver, porque artista tem que ser um cara que só dorme, tá lá em malha. Cima, e... Acorda 2 horas da tarde. Dá uma olhada pro lado e tal, e malha cara, e era... Imagina como seria, né, nessa época que estourou tudo, se já existisse o Instagram. Como seria o Instagram? A gente pegou uma beirada do Orkut. O Orkut. Você tem uma ideia? Quando surgiu o Orkut, a gente estava Tinha numa... uma Volta, comunidade Orkut, minha volta. juventude. Não. Tinha uma comunidade... Só que o Orkut, você lembra quantas pessoas cabiam no Orkut? Era limitado, né? 1000. Era uma coisa assim. 1000 pessoas. A gente já foi lotando, e lotava assim... Perfil 1, perfil 2. 2, 3, 4, aí abriu o Facebook. Eu lembro que a quantidade de pessoas que aumentava, assim, a gente pegou o início disso, mas já não era no ápice da banda. A gente estava ainda bem, arrumamos um empresário em São Paulo. Então, assim, eu vi artista sertanejo, gente, depois o meu escritório virou um escritório de divulgação, também, né, cuidava da banda, divulgação artística e rádio. Eu vi artista falando, cara, eu comprei uma Land Rover só com os direitos do YouTube da música tal. Olha isso. Era muito louco, então, assim, né? Então, se minha juventude sonhando naquela época, aquele negócio aí, não sei o que, tá? Cara, se não aconteceu, né? Depois de muito tempo, a gente fica, durante um tempão, você fica meio, que azar, não sei o quê. E aí eu falei do meu filho, que aí eu me casei tarde, né? Não tarde, mas mais velho, e aí eu fui ser pai aos 40. E meu filho, um dia que eu vi meu filho cantando uma música minha, eu falei, cara... Poxa, eu achei os fãs aqui, claro, todo mundo gosta. E eu acho o artista, no geral, a gente é muito carentão, sabe? Você quer ser aplaudido, aquele lance das palmas. E você fica iludido que as pessoas te amam. E até gostam tudo, né? Tem gente que... Faz bem pro ego, né? Você fica ali, poxa. E eu fui um adolescente que teve, contar um negócio, um momento, bota aquelas musiquinhas do programa do Sandy, aquela de tristeza. Trilha triste, atenção. Trilha triste, só. Vai lá. Eu era uma criança bonita. Eu era uma criança que tirava notas boas. Jogava futebol no time principal. E aos 12 anos começou. Começou? Óculos, eu comecei a usar óculos. E aí eu dei uma espichada, meu amigo. Virei uma vareta. E aí o meu cabelo que penteava de lado virou uma bucha. E aí o bullying veio. Não, até que eu não recebi bullying, mas calma, estão começando. Continua. Minha mãe foi levar minha irmã no ortopedista, falou, vamos levar, você cresceu muito, cheguei lá, uma semana depois eu estava usando colete, aparelho de coluna. Merda. E aí, pra ficar legal, as espinhas vieram com todo vapor, e aí eu convivi com essa puberdade dos 12 até a época do negócio, o patinho feio corria de mim. Não, já veio uma avalanche, assim, né? Patinho feio não queria ser meu amigo. Tava tudo bem, veio a avalanche, assim, falou, pega esse combo aqui pra você. Vamos judiar desse menino. Eu falava que eu só não usei bota ortopédica, e aparelho de idética eu usei depois, mas velho. Pra um adolescente, isso é o terror do mundo. Eu tô falando isso aqui, na verdade, com a ideia de quem estiver assistindo for jovem, entender que tudo sempre passará. E os aprendizados foram maravilhosos, porque aí eu monto uma banda cheia de cicatriz, de espinha no rosto, e se eu expor para as pessoas, é um desafio, você tem que se aprender a se gostar e dar valor no que você faz e tal. Então foi um negócio muito, muito louco, assim, tem gente que vivia na faculdade de engenharia, depois, cara, não acredito que você virou cara de banda e tal. Porque é um desafio se mostrar, se expor, montar uma música, ir ali, cantar na frente das pessoas. Mas deu certo. Mr. Jim ganhou muito dinheiro? Não, a gente ganhou um dinheiro para viver de música decentemente. Houveram muitas mudanças de grupo, porque num conjunto é difícil ter coeso o sonho de todo mundo igual, a não ser se financeiramente tivesse realmente bom, isso podia durar mais tempo, ou também podia estragar, né, porque dinheiro demais também complica, então foram se trocando, cada um foi desistindo com suas razões, né, poxa, acho que o negócio tá difícil, eu falei, tá mesmo. Deu aqui pra mim? E aí outros foram buscar outros caminhos, outros queriam entrar nesse negócio, e foi girando e tal, mas assim, eu sempre vivi razoavelmente bem da música, mas longe do que as pessoas imaginavam, que a gente fez um sucesso muito maior do que o dinheiro que a gente ganhou. Né? Mas ganhamos dinheiro, sim, vivi, não posso reclamar, e depois direitos autorais, um monte de coisas. Você acha que se fosse hoje, vocês teriam ganhado mais?
aquele detalhe, né? Se estourasse hoje Sonhando em Minha Juventude, com Isso. WhatsApp e YouTube. Teria ganhado Instagram, teria ganho, TikTok, fazendo dancinha. E vai saber o que eu ia virar, né? A gente ia virar em termos de pessoa, sei lá, eu acho que... Eu acho que tudo acontece na época que tem que acontecer, do jeito que tem que acontecer. Igual você falou, às vezes acontecesse hoje, por exemplo, se você fosse um jovem hoje, se a música estourasse hoje, você não teria a vida que você tem, a vida Sem boa dúvida. que você tem. Se pudesse falar assim, tem um filme sensacional, chama Homem de Família, vocês já assistiram, né? Eu acho que já. É uma ideia de um sonho dele voltar no tempo, se ele tivesse escolhido isso, não ir para um isso, lugar esse e tal. mesmo. Se falasse, Anderson, vamos voltar no tempo, você vai fazer sucesso lá na hora de Sonhando, nós vamos mudar um roteiro ali. Isso. Só que vai mudar tudo, viu? 20 anos aqui pra Provavelmente frente. vai mudar tudo. Você não vai Isso. conhecer sua esposa e tal, filho, não trocaria. Não De troca, jeito nenhum, né? sabe? Então, assim, é isso que tinha que ser, os aprendizados. A gente é muito querido, né, dentro dos lugares que a gente é, de um tamanho nosso. Se existe o general, nós somos ali o soldado, o cabo, dentro dessa ideia da música, da cultura. Temos uma ideia, um respeito. Tem 25 anos de banda, nunca paramos. Hoje eu tenho uma outra atividade que é muito bacana, nada a ver, né? Hoje eu presto serviço para outras pessoas como assessor de Exclusivo, investimentos. põe na tela aí, ó. Isso, eu trabalho no mercado Gostou da minha financeiro. imitação da Atena? Né? Boa, vai. Nem os caras eu não sabiam. eu não percebi, Isso, não mas- sabia que era da Atena, mas ficou boa. E aí eu fui trabalhar, eu fui buscar e demorou muito tempo para eu achar uma outra atividade para juntar a música. Na verdade, hoje a minha atividade principal é assessoria de investimento e eu faço shows. E isso faz o Mr. Jim correr aquele risco de acabar de vez? Eu creio que Está não, o fim do Cristal. Mr. Jim? Eu acho que não, porque muita gente saiu. Creio que se eu parar de cantar por qualquer motivo, aí acho difícil, né? Ter alguém assim para pegar, porque não é questão só de cantar, é organizar. Eu ainda sou a pessoa que organiza as coisas da banda. Mas enquanto as pessoas estão pagando e querendo nos ver e estão chamando, Vocês vão. nós estamos na ativa, é divertido. Eu falo como eu não sei pescar, eu não sou pescador, né? Que é um momento que você viaja com os amigos, fala besteira e tal. Os shows com a banda, para mim, são isso. Então, meu dia a dia sempre foi de escritório e segue. Hoje eu atendo pessoas, estudo muito mercado financeiro, acompanho o mercado financeiro. Eu não trabalho com bolsa de valores especificamente. As pessoas acham que quem trabalha no mercado financeiro é bolsa, né? Bolsa. Fala aí o aplicativo que eu baixo. É a primeira coisa. Né? E aí, não, bolsa de Como é que eu valores. ganho dinheiro? Ó, e aí? Não, Dá pra ganhar dinheiro com esse negócio aí? O meu trabalho como assessor é muito mais completo. A gente ajuda pessoas, famílias e empresas a investirem Conversar melhor. depois aí, hein, mano? Com o maior prazer. Vamos conversar. Eu tenho postado, inclusive, na minha rede social, no Instagram, muito mais coisas da minha atividade, do Mr. Jim, fica lá as coisas da banda, porque é muito legal, né? Porque eu fui atendido antes como cliente e fui convidado pelo meu assessor, porque eu queria montar um novo negócio. Falei, pô, sei lá, 60 anos, 70, lá cantando, não sei, né? Deixa eu à resolver noite aqui, e tal, é. a gente começa meio que... E aí... E eu queria alguma coisa que pintasse na minha vida como foi a música. Porque a música foi uma coisa muito louca. Voltando, né? Eu me formando em engenharia civil, Sim. pronto para ganhar um bom salário. Não, quero montar uma banda. Numa certeza que eu jamais me arrependi. Nunca olhei para trás. Foi sensacional. E logo perco meu pai, perco não só a perda dele, mas a perda financeira, né? Que era o esteio da casa. E jamais pensei. Minha família nunca me cobrou, meu pai não tinha me cobrado. Fomos e tal. E aí, agora eu quero fazer outra coisa também, né? Talvez até, né, dedicar a isso. O quê? Fiquei anos, até surgir esse lance Dá um clique. E eu já estou há 3 anos no mercado financeiro, como assessor, e aí já tem histórias, como tudo na vida. A história é muito importante. E tive sorte de entrar numa empresa que era do pessoal, que virou uma das maiores empresas do mercado do país, e a gente foi... E aí vai acontecendo, tá? Fico muito feliz de também contribuir não só com os meus clientes, né, com quem eu assessoro, mas com outras pessoas, batendo papo, porque é muito importante. Vai, Não, Cris. pode ir, vai. Não, tudo bem. Para o ímpar, Para. América. Pedra, papel, tesoura. Cavalheirismo, eu sou mulher. Mr. Jim tem uma história de amor com Goiânia, claro, né? Sim. E com vários outros lugares. Mas é impressão minha ou Mr. Jim tem uma história de amor com Uberlândia? Eu sempre tive essa impressão
que Mr. Jim tem uma história de amor com Uberlândia. De onde você tirou isso, Cris? Só pra saber isso. Vamos lá, como é que você Vocês sabe? gravaram um DVD lá, um Gravamos, clipe, alguma gravamos. coisa em Uberlândia. Acho que é por isso. Acho que só quando pra você ter uma banda, um cantor escolhe uma cidade pra gravar um DVD, Tem uma história, tem né? uma história. Porque eu acho assim, é um DVD, ele vai ficar registrado e tal. Tem que Então, ter assim, gente cantando e então tal. as pessoas têm que ir. tem Devido que a essa ser. explicação, acho que você tem que dar até uma cachaça pro Anderson, que a gente tá aqui eu falando, não. tem 40 minutos, não deu uma cachaça pro nosso Só um convidado. pouquinho, uma meia dosinha. O que acontece assim, Uberlândia é uma coisa muito surreal. Uberlândia é o show mais sucesso que nós fazemos no Brasil. Sério? Mais do que Goiânia. Em homenagem a Uberlândia. Olha aqui. Mr. Uber, Estou ia tendo... Olha aqui, cara. Ó, Estou tendo a visão. Ó, depois você vai ver o Anderson aqui. É verdade. eu não sei que dia você tá vendo, não sei se é hoje, é sábado, domingo, segunda, terça, mas hoje aqui, nesse Tem que ouvir de momento, Uber. é uma sexta-feira, começo de noite. Então imagina por que a gente tá dando essa cachaçinha. A gente começou e eu sempre tinha os preços, sempre fui planejador, né? Falei, peraí, nós estamos, o cara chegou a salivar, né? Não, dá uma aí. Não, pra mim você dá o jambu, né? Tá bom, Paulo, pode ser o jambu daí. Não vou arregar, não. Na época, falando, peraí, nós estamos em Goiânia, é a nossa cidade. Não é a cidade do pop rock, sabemos disso, mas é aqui que a gente mora. Não tem jeito, a gente já tinha 2 casais, não andava para fazer aquele esquema banda que vai para São Paulo tentar a vida. Nós temos que fazer alguma coisa de surreal aqui para que alguém de fora nos veja e nos alce. Chame atenção. Né? Não. Para São Paulo, para o Rio, que era o grande mercado. Quem fazia isso era a gravadora. Então tá bom, aí vai. Primeiro a gente precisa sobreviver. Show, barzinho, cover, tal, tudo. Aí depois, tá começando a surgir umas músicas. Saem as músicas, logo sonhando. E aí começa a fazer sucesso sonhando e realmente faz. Veio gente, não deu certo. Numa dessas, eu comecei a tentar Brasília. Brasília tinha 2 rádios satélites, não tocavam, não tinha programação local, que era a Transamérica e a Jovem Pan. Eu falei, cara, peraí, então Brasília não vai ser o lugar. Era rede? Tudo eu. Era Rede, né? A Transamérica e a Jovem Pan, Transmitia, imagino que tinha era- horário local muito pequenininho, Isso, então isso. não era o suficiente. Como acontece até hoje, E, né? literalmente, você que está ouvindo hoje, que conhece, nem sabe às vezes, muita É. gente não ouve rádio. Sim. Era onde as pessoas nos ouviam. Você pegava, você fazia um produto e É. as pessoas iam gostar ou não. Como é que chegava no ouvido das pessoas? Através só do rádio. É. Então, eu chegava... A música para tocar, para você conhecer, ela tinha que tocar de 2 a 3 vezes por dia, no horário ali entre 7 e 19. Era o horário, o horário Isso. nobre até hoje. Continua sendo. Se não tivesse, não adiantava. Então, tocar... Aí eu falei, poxa, então nós precisamos ir para São Paulo. E o caminho é daqui para Minas. E aí eu fui fazer uma divulgação no interior de Minas. E ali eu fui Uberlândia, Patos, Patrocínio, Uberaba, Prata. Eu já tinha feito Goiás sozinho a vida inteira, divulgar Ilhas Rádios. Eu falei, agora é minha vez de Minas. Cheguei em Uberlândia. Sofreu naquelas estradinhas bosta que tem em Minas, né? Minas é ruim de estrada, hein, Mineiro? Tô de olho Goiás aí. também tinha muito. Melhorou bastante. bom, hoje nesses eu- anos, melhorou muito. Dos Nossa. 10 anos pra cá que eu moro aqui em Goiânia, Nossa, as você tem estradas ideia aqui que- nem se Tem comparam gente com que em Minas. Uberaba- não é bom de volante. É, tá, Aqui em mas Uberaba, bom de volante. duplicado. A gente Nem o Hamilton consegue dirigir em Minas. Tomar no... estrada ruim lá, mas tudo bem. Não, né? agora está muito melhor. É? Não, em Goiás também era terrível, hoje está muito melhor. E aí, quando eu chego em Uberlândia, que era a capital do pedaço ali do Triângulo Mineiro, né? A principal cidade que tinha influência. Aí, e eu gostei desse negócio ali, aquela de painha ali. Experimenta outra depois. Não, essa careta que você Vou fez te eu não dar quero, de não. jambu agora, nós não É que eu sempre faço careta, é uma tradição. E aí a gente chega lá, já tinha estourado Sonhando, a gente chega depois, eu já tinha uma historinha para contar. E ali começou a tocar e realmente fez sucesso. A gente abre o show do Capital Inicial fazendo sucesso e Minha Juventude fazendo sucesso. E aí Que a ano coisa foi isso? 2003. A gente Tá. já era sucesso aqui, aí a gente, vamos levar isso para lá e de lá para o interior de São Paulo, um divulgador do interior de São Paulo. E ali eu conheci os caras das rádios e a coisa foi acontecendo e voltava e tocava, toca E de o mercado graça. de rádio ali é forte. Muito forte, Muito muito forte. competitivo. E depois eu acabei ficando amigo das pessoas de rádio, e as bandas locais ficavam meio griladas, porque o Mr. tocava e fazia. Mas o mais louco foi que a gente foi bem em Uberlândia. E em 2007, quando a gente lança o nosso DVD Eletroacústico, que aqui já estava meio morno, assim, o Eletroacústico deu um up, porque a gente tem o Bruno do Biquíni Cavadão, participação da Valéria, do Everson, aquele cenário lindo. E a gente vai fazer um show para rádio em Uberlândia, lá no Camaru. Qual rádio você lembra? Na Rádio Cultura. Cultura. A Rádio Cultura era pop rock na época. E botaram a gente, cara, eu lembro até hoje, era uma quarta-feira, cada rádio tinha um dia era da rádio, né?
Aí na quinta, a rádio de samba ia levar lá o Cara Metade. Na sexta ia levar o Vitor e Léo, explodido. Na quarta, a Rádio Cultura ia levar o Mr. Capital. G. Não, Mr. G. Eu falei, vai dar ninguém. Vai dar ninguém. Pô, mas que moral, hein? Cara, e aí, cara, vamos lá, não podemos deixar de ir, porque a rádio nos toca, a gente retribui a rádio, né? Fazendo show. Fazendo show. Estou aqui procurando, que é um momento icônico para nós. Aí fomos lá lançar o nosso DVD. Nosso DVD eletroacústico, que estava marcado um show no London, que a gente sempre tocava para a Rádio London, é a principal casa de pop rock de Uberlândia, do Brasil, né? Capital recomeçou lá, o Dinho tem uma história muito legal com... Cara, na hora que nós fomos tocar, foi um negócio fora da... Vamos lá, funciona a internet. Atenção, editor, coloca agora o pedacinho do que ele tá falando, não dá pra entender. Aí, esse dia aqui foi um renascimento em Uberlândia, que você perguntou. Porque aí, numa quarta-feira... Mostra essa cena para aquela câmera ali. Não, vai colocar. Só para fazer o corte, ele vai fazer o corte bacana aí. E aí, Caraca, cara... mano, olha isso. Aí foi muito louco. Puta. Quarta-feira, Uberlândia lotada. 2003 aí, cara, isso. aí nós mudamos de figura em Uberlândia, no momento que aqui... Quieta aí, Otto. Que aqui tava Cara assim, chato aí, né? Eu não sei te dizer, Cristão. Foi um negócio. Aí nós fomos fazer um show, lançamento. Isso aqui foi um show para rádio. Tava marcado o show no London. O London falou: não, já fizeram o show agora, dá um tempo. Esperamos 2 meses. Fomos fazer o show. Todos os ingressos vendidos 3 dias antes do negócio. Eu não tinha feito isso. Sold out. Bacana. Sold out, então, já era. Ah, mas E eu quero de ver lá o seu pra show. cá é uma coisa fora. Não tem lugar que é igual Uberlândia com a gente. E eu aí não queria. Olha pra você ter uma ideia, né? Num show em Uberlândia, logo depois desse, a gente foi fazer um show num lugar maior, porque a gente estava crescendo lá, e eu conheci minha esposa. Sério? Conheço minha esposa em Uberlândia. Mas ela é mineira? Ela é mineira de Piuí, na terra do queijo, na Serra da Canastra. Piuí. Piuí. E Piuí com a Por isso escrita vocês falam direta. trem? Pium e Pium com M. E rola um MH. É mesmo? Pium e... Imaginava. Um Minha abraço esposa- pra galera do Piauí. Não, Piuí, cidade da minha esposa. Pai, vai me bater depois. Vai. Pode ser do Piauí também. Pode ser. Pode ser também, se tiver O pessoal alguém do vendo. Piauí tá assistindo a gente. Pessoal do Piauí, um grande E de abraço aí, Piuí. De Piuí. E aí é uma coisa surreal, assim. Eu não sei te explicar. Tanto que agora, esse lance de, por exemplo, a gente caminhar para lá, e depois aconteceu algo parecido em Franca, no interior de São Paulo, a gente teve um momento muito forte. Vocês são fortes no interior de São Paulo, naquela região, né? Isso. Nós não chegamos na Grande São Paulo. Minha Juventude chegou, tá? A gente é conhecido. Minha Juventude é uma música muito mais conhecida que o Mr. Jim. Mas quando você olha aqui, por exemplo, no Spotify for Artists, isso é bacana. É um Spotify para nós, O cara assim, tá pra deitando em nós no inglês aqui. Né? Cara. Tá louco, tô Não, Eu entendi intimidado. tudo. Ainda bem que eu sei que é pra artista. Não, aquele Spotify. é uma base do Spotify que fala quem está te ouvindo, onde estão as pessoas que estão te Aham. ouvindo. Aí você tem um mapa. Vamos né? lá, Você vamos tem- lá. Qual que é a cidade que mais ouve Mr. Jim? Valendo uma Atenção, dose. Uberlândia! Uberlândia, você é a sua chance. Cidade? A cidade do Brasil que mais nos Goiânia. ouve, no Spotify. Goiânia. Errou a segunda chance, vamos lá. Mais uma chance, chuta. Brasil, é Brasil. Uberlândia e Goiânia, só tem essas duas cidades. Não! São Paulo. Faina, não. Não! São É, Paulo. Maringá. São Paulo. São Paulo. Não, mas acho que pelo número de pessoas mesmo, né? E o segundo? Segundo, Não, vou fazer diferente. Goiânia está em que colocação? Quinta. tá no top 5? Não. Não tá? Não tá. Não. Você tá brincando comigo. Não, agora eu tô muito curioso pra saber. Goiânia é a se 7ª cidade que mais nos tá- ouve. Vai lá, pô, vamos então ao ranking das cidades que mais ouvem Mr. Jim. Com no vocês, Spotify. o top 5 Spotify Mr. Não, Jim. mais esperado, poxa, nós temos 38 músicas tocadas no rádio, aparecendo em programas de TV, em quermesse, briga de vizinho, tudo aqui, né? A cidade que mais nos ouve é São Paulo. Tá. Em segundo lugar, Belo Horizonte. Em terceiro lugar, Brasília. Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Em sétimo lugar, Goiânia. Em oitavo, Campinas. Em nono, Uberlândia. Em décimo, Florianópolis. Depois vem Fortaleza. Enfim, o som que a gente fazia era de capital, era do sul, do sudeste e tal. A gente sempre soube disso. Se a gente tivesse chegado... Realmente, sabe aquela coisa, aquele amigo seu que arrumava alguém, mas se pega... assim, nossa! Mas isso... Nossa! Ô Anderson, mas vem cá, e entrando nessa, você faria alguma coisa diferente pra ter mudado esse caminho depois que estourou a primeira música, que você tava nesse caminho pra Grande São Paulo?
Teve alguma coisa nesse meio que você pensa e você fala assim, poxa, eu poderia ter feito isso diferente, que talvez nosso patamar seria um pouco maior. Tem alguma coisa? Ou você teve um caso assim que eu penso que seriam coisas que poderiam ter feito diferença, mas eu não faria diferente. Teve uma vez que chegou um empresário do Rio e ele investia muita grana numa dupla sertaneja aqui. Alguém falou para ele, porque você está por fora, tem uma banda de Goiás lá, porque era muito louco. Como é que uma banda de pop rock tá fazendo sucesso lá, cara? Sim. Lá não é disso. Era para chamar a atenção de alguém, vi alguém até hoje, pessoal. Alguém dos Estados Unidos. Não, peraí, os caras estão tocando. A NASA tinha que estudar. Então um cara fazendo um chimarrão e bombando lá em Salvador, cara. Lá em Salvador, faz fila para comprar chimarrão. Mesma coisa de falar. Mesma coisa de falar. Tem um grupo de axé bom na Finlândia. Você vai falar. No Brasil não. Tem uma banda. Depois isso aconteceu, com o pagode espalhou bastante, mas o axé era da Bahia. Era da Bahia. Né? Era da Bahia. Não, tem uma banda de pop rock. Era para se chamar a atenção, e até chamou. Aí o cara veio nos investir, e na época, como Chegou a trocar uma ideia com ele? Não, estava quase fechado, a gente foi num jantar, num restaurante e tal, aquela coisa. E aí eu virei e falei, poxa, tinha muita história, que ele gastava dinheiro errado, e como eu fazia tudo no amor e tentando solucionar a dificuldade com grana, com o trabalho, fui falar para ele antes da hora, falei, olha, nossa, quando der certo, estava meio que certo, assim, né? Do escritório, tem coisas que a gente pode gastar diferente, ou você gasta com fulano assim, e parece que foi como eu tivesse contado alguma coisa que ele não soubesse. E esse cara no outro dia não me ligou, ele sumiu. Grilou. Ou ele era um mala, ou eu me lembrei de um mala. Eu ia falar, e justamente ele sacou que você sacou quem era ele. Tipo assim, esse aí eu não vou conseguir enganar, esse aí eu não vou conseguir passar a perna. E tem uma coisa, o Cristal, e teve um outro momento que eu fui no escritório grande de São Paulo também, e aí o cara falou para mim assim, olha, Anderson, na verdade, eu não tenho dinheiro. Que ele dizia assim, eu não tenho, tá rolando essa coisa da galera, eu não tenho tempo, mas eu sou fulano de tal, como se diz, eu sou o pica aqui do negócio. Aí aqui eu olhei para ele, cara, falei assim, bom, como é que eu faço isso, né? Eu tenho que falar, cara. Ele falou, não, eu sei, mas a banda fulano de tal, que é seu primo, que era primo do outro sócio dele. Qual que era a banda, você lembra? Lembro, não vou falar, não. Tá. Helicóptero. Mas eu lembrava, eu era um cara que sabia das coisas. Ele sabia demais. Também esse é o grande problema. E eu achava que isso era bacana, porque eu sabia que custava as coisas. Eu não queria. Artista quer uma banda, quer estourar para comprar roupa nova, para fazer não sei o quê. Anderson, eu vou te falar uma coisa. Você não foi iludido, né, Anderson? Você não eu chegava, eu ficava com medo, porque é o seguinte, esses empresários, eles gastam uma bala. Se der errado, eles descartam. Anderson. E eu falei, esse cara não pode errar com a gente, ele não pode gastar errado. A ignorância é uma bênção. Pois é. Já ouviu falar isso? É verdade. Porque às vezes, quanto menos você souber, melhor. Exatamente. Só que você sabia demais. Eu sabia e não tem jeito de dessaber. Tem jeito de você até fingir. Só como eu não dou conta, não consigo, dou conta é bom também, que uma amiga minha não sabe o que é isso. Eu falei para uma amiga de São Paulo. Não dou conta, não consigo. Não consigo. Dicionário goianês aqui. Goianês. Eu não ia conseguir, cara. Eu ia ficar muito infeliz. E eu lembro, na época, uma banda, que até ouvi falar deles agora, essa semana, tão nativa ainda, não sabia, estava no escritório deles. E aí, passou um tempo, o cara, estão dando para eu falei, cara, vamos fazer contrato japonês. Porque o que era o contrato japonês? Na engenharia tinha esse lance que o japonês, ele demorava muito no projeto para resolver tudo, e quando ele vinha, ele executava muito rápido, com tudo já pré-organizado. Demorava muito Armava tudo antes. Isso, era uma história de uma ponte, era piadinha de engenharia, historinha, nem piada, história de engenheiro. Tinha uma ponte entre duas cidades, a metade da ponte quem ganhou foi a empresa japonesa, a metade daqui foi a empresa brasileira, e a empresa brasileira já chegou e montou o negócio e foi construindo, e já estava quase na metade, e olhava para o outro lado, não tinha nem começado, chegado, não tinha nem chegado ali, já estava arrebentando, os japoneses vão perder e tal. E aí errava o negócio, desconstruía, de repente chegou um dia lá, chegou uma luz, e o cara chegou lá, chegou alguém lá, encaixou a metade da ponte, plá! Falou. Tá aí, sabe? Então, assim, eu falei, vamos fazer, cara. Vocês querem? Não, porque eu sou fulano, crê em mim, vem comigo, cola em mim. Que você... E acabou que... E depois eu acabei sendo empresariado por um cara, esse eu posso falar o nome, que é o Zé Renato, que era empresário do Fala Mansa,
que virou um cara que é amigo. Não deu certo e a gente é amigo até hoje. Então eu sempre preferi estar perto de pessoas que eu tivesse vontade de resolver as coisas com ela, né? Então deu errado e é meu amigo até hoje. E eu vi logo depois algumas opções que apareceram para mim na época, que tem uma... Hoje eu não sei se existe a revista mais, acho que não. Tinha uma principal revista do mercado show business, chamava Show Business, né? E a Sucesso não CD. tem mais, né? Eu lembro. Era uma agenda telefônica, né? Hoje não precisa. Para shows, ia para os sindicatos, para as prefeituras, para o cara achar o telefone e ligar para a banda. Né? Imagina hoje, você fala, vai no Google, não tinha, amigo, não tinha Google. Não, como é que acha? Era mó treta. O Lulu Santos, onde é que eu acho esse telefone? Liga onde, né? Tinha uma agenda e tal. Fala com quem, né? Exato. E aí esse cara um dia me liga, por causa de Sonhando, para uma dupla que ele estava empresariando. Eu falei, cara, mais um, me ouve e tal. E ele me ouviu. Me ligou, virou um amigo e eu fui pedir ajuda para ele. Na época de minha juventude, eu falei, pô, me ajuda, Tom Gomes. Eu sou um vocalista, cantor, compositor, faço tudo. Minha música está estourando no Brasil inteiro, minha juventude na época. E eu não estou dando conta, eu não sei. Aí ele foi ligar para alguns empresários e me arrumou o Zé Renato. E tinha outros empresários que na época não chegaram a cogitar, mas que ele chegou a falar, que eu falava, não, esse não. E eram de gente que estava muito estourado, realmente tinha potencial teoricamente maior de estourar, mas que 6 meses depois, 3 anos depois, brigou e está na justiça até hoje com os caras. Então, essa treta, esse dissabor, eu ia sofrer muito mais do que... Porque o cara vira uma prisão. Quem teve a oportunidade de assistir ao filme do Elvis Presley, é aquilo ali, amigo. Você vira refém de um monte de coisa, do seu sucesso, mas você é um refém, um coitado. Né? Para você mesmo, que é o mais que importa, né? Para os outros não, todo meu Deus, quero ver o cara. Eu vejo esses filmes assim, do Elton John também aconteceu. É muito essa relação. Eu acho que você deve ver e falar assim, graças a Deus eu segui esse caminho. Cristal, ou era do meu jeito ou não era. E não foi. Do tamanho que poderia ser, não foi. E eu digo que ainda bem que você seguiu esse caminho, porque foi com a música de Mr. Jean, não sei se você lembra, que eu saí no final do meu casamento. Foi isso mesmo. Que quando acabou meu casamento, amanhã eu e você, de repente amanhã eu e você, querendo ganhar. Foi mesmo, hein, Cris? De novo deve ser. Que legal. Ô Anderson, pra gente finalizar, nesse meio, quais são as bandas que você conheceu, os artistas que o Mr. Jean conheceu e que você tem mais consideração? Quem são os caras gente boa da área que você pode falar? Por exemplo, você citou aí o Bruno. A gente vai pedir pra você falar os chatos. Isso, aí a próxima pergunta é quem que você não gosta, mas aí você não vai pipocar não, hein? Você não vai pipocar não. Cara, eu vou falar do começo, assim. Quer falar já do chato primeiro? Não, eu tive gente que eu achava que era muito... Primeiro, a minha relação com o pessoal da música sertaneja é muito legal, né? Eu cresci no meio sertanejo, eles cresceram nos ouvindo, dessa turma nova de sucesso, mas... E eu fui ter um escritório de divulgação e encontrei com essa turma muito. Eles são, a maioria, mesmo quem não gosta do som dos caras, você começa a gostar de algumas pessoas e faz você, de certa maneira, torcer para eles. Então isso... E a gente, por ser a banda de pop rock, ficava aquele negócio, a galera do underground, a gente pop demais, a galera do não sei o quê, a gente rock demais, né, pro sertanejo. Mas todo mundo teve um respeito muito grande por nós e a galera, às vezes, me via num show de um artista sertanejo que eu era amigo, tipo, o que ele tá fazendo aqui? Ele odeia sertanejo. O pessoal acha isso. Eu virei o representante do não sertanejo, tinha que ter essa coisa. Faltava o pessoal chegar e falar, meu traíra, igual fizeram com o João Gordo, né? O que você tá fazendo aqui, cara? Vim ver o show do cara ali. Meu amigo. Nossa, você então... Tinha muito disso. Agora, para mim foi Primeiro, eu vou começar dos artistas nossos aqui. Vamos lá. Eu cresci vendo na televisão aqui os nossos locais, o Marcelo Barra, a Maria Eugênia, que é da galera da MPB, o Henrique Oliveira, que é meu amigo e irmão hoje, o Pádua, o Tom Cris, que é outro grande amigo meu. Eu vi essa galera, televisão, né, shows na noite. Da minha realidade local, da música local aqui e outros tantos, né? O Vícios da Era, que é do Smooth, e uma outra turma que eu assistia. Depois, falei com a Nila esses dias, a gente cantou junto, o primeiro festival que eu participei. Gente boa ela, né? Poxa, a Nila ganhou. E eu cantei sozinho, meu dedo travou. Eu fiquei tão nervoso que eu não dava conta de dedilhar o violão, né? Falei, Nila, você ganhou. É verdade, eu não lembrava. Claro que ela nem conhecia, porque estava... Então,
primeiro, de conhecer essa turma daqui e, de repente, jogar bola. Você começa a participar dos negócios bacanas. Final do ano, artistas de Goiás contra artistas da Globo. Joguei, né? Detonamos o Nuno Leal Maia com o Cadu Mole Alterno, tá? E aí tem E a gente, de repente você participa. Eu sou aqui foi muito divertido. E essa resenha depois desses jogos? Não, na verdade, o dia do jogo tem, mas na época eu tive um momento que os jogos eram artistas... E era MPB e pop rock, e depois foi ficando muito forte sertanejo, eu participei também, amigos do Marrone contra amigos do Fernandão, e sempre, do sertanejo tinha mais resenha, tinha mais... O pessoal do sertanejo enxuga bem, né? Dá uma... Geralmente eles sabem. A turma fazia muita festa, faz, né, ainda. Logo eu fui parando de jogar bola, logo eu parei de jogar bola, porque eu machucava demais, o pezinho foi ficando, aí eu falei, não dá. Gente, só se chama pra resenha e já tá legal. Muita gente vai só por isso. Só por isso. Mas eu acho que assim, um dia que o Bruno do Biquíni Cavadão me ligou, tocou o telefone, um cara nacional me ligou, eu achei surreal, assim. Depois eu descobri que ele fez isso também com o Skank. O Skank falou isso no programa... Só. O cara pega o meu disco, o Biquíni veio fazer um show em Goiás, precisou de um road, o nosso road foi atendê-lo, levou um disco, entregou para ele, essa banda que eu trabalho, o Reinaldo, um abraço pro meu amigo Big Ray. Aí, entregou, né? Recebe tantos. O cara ouviu o disco. Número 2, né? Segunda chance. Encontrou com o road nosso. 2, o road levou o CD, entregou para ele. 3, ele ouviu. Ou seja... 4, ele gostou. 5, ele te ligou. Ele me ligou. São 5 coisas que tiveram que acontecer. Ele me liga... aqui é o Bruno Gouveia e tal. Bruno Gouveia. Tá bom. Achando que era trote. E dando conversa, e assim começamos a conversar, e fala, e isso em 2003, né? Em 2006 eu fui conhecê-lo pessoalmente, fizemos um show juntos, convidei ele, pré-convidei, vai ter um DVD se puder participar. E ele nos conhecia pela Sonhando, ele ouviu Sonhando e falou, cara, que música é essa aqui? Peraí, deixa eu ligar para esse cara. E ele me liga e fala, tem uma música, eu recebi o disco do Reinaldo, estou ouvindo aqui, cozinhando e ouvindo, e tem uma música sua aqui que tem um potencial. Eu falei, cara, essa música é sucesso aqui. Ele falou, você está de brincadeira. Então ele também sentiu, né, a emoção na música e tal. E aí depois eu tive a oportunidade, assim, gente não tão perto. Eu conheci um também, que através do Bruno, que é o Marcelo Raena, do Uns e Outros, né, para quem não lembra do Uns e Outros, Carta aos Missionários, né, e Canção em Volta do Fogo, né? Que são músicas que também eu cresci, que virou um amigão, o Marcelo Raena. O Wilson Sideral também, a gente trombava muito nos eventos em Uberlândia. Um dia ele veio fazer um show aqui no Bolshoi e me ligou, que estava com o Rodrigo, o Anderson, o Serginho e tal. Vem pra cá fazer um som comigo. E eu tive a oportunidade de cantar Fácil, que é a música que ele fez com o Rogério, né? Junto com o Sideral, que legal, aqui no Bolshoi, convidado. Ele me convidou o Matheus, do Jorge Matheus também, que é amigo dele. E é um cara que a gente troca ideia. Então eu tive, assim, de amizades muito mais próximas, mas, assim, muita gente bacana, né? Mas não tão próximo como esses 3 que eu tô dizendo. Assim, o Marcelo e o Bruno a gente fala mais. Você citaria o nome de alguém que você não Seu gosta. Santo não bateu? Não é que não gosta. Seu santo não bateu. Não, às vezes assim, alguém ou que... tratou mal. Você se decepcionou de alguma maneira? Teve alguma coisa assim? Assim, de lembrar assim agora, poxa... Um artista que você falou, teve um cara que me ligou, que foi o João Israel, o saxofonista do Kid Abelha. Rolava isso muito, a galera... Não, tem um cara aqui em Goiânia, vamos ligar pra ele no nosso show, e ele cantar uma música comigo. Vocês têm que fazer um grupo de WhatsApp aí, ó. Fazer um grupo do WhatsApp. Cara, mas eu sou muito cara. E uma coisa que eu percebi um dia, e o Bruno também é... Eu sou muito cara. Se eu tivesse virado um popstar nacional, eu ia ser bem marginalizado ali. Não, você ia ser bem devagar. Você falou das resenhas, né? Eu adoro a resenha mais aqui, batendo papo. Eu não sou da esbórnia total. Da putaria, sabe? De falar, vamos chamar as primas aqui. Vamos, e ele fugiu do nome que ele não gosta. Não, mas eu tô tentando... Ele tá pensando. Não sei, alguém que você tratou gostava... Tratou a banda mal, sei lá, você foi no show e falou assim, putz, o fulano tratou a banda mal, te tratou mal, nada. Você falou, eu gostava do som desse pessoal, os caras... Quando eu tratava mal, geralmente era a produção. A banda mesmo tem sempre alguém para fazer isso por eles, mas então, nós tivemos...
Depois, se eu lembrar aqui, eu falo. Não teria problema em falar, não. Mas eu não tenho, assim, essa... Menos mal, então. Quer dizer que... Esse negócio Eu da acho assim, produção, ele é o muito YouTube louco, não quis deixar a gente... Ô, YouTube. Por isso que tá com pouco seguidor no Aí, ó, Instagram. tá vendo? Depois não reclama. Tô brincando, mas assim, eu não tô lembrado, assim, de uma... Não tô lembrado. Depois, se eu lembrar, ainda é até um bom sinal. Não tem uma... Se você lembrar, você deixa lá nos comentários lá do YouTube. Depois vai ver lá. É muito louco isso, porque às vezes tem artista que a gente gosta da música, aí quando conhece pessoalmente, fala, pô, mas os caras são mó mala. E aí você deixa de gostar. Comigo foi assim, a vida inteira trabalhando em rádio, e aí tem artista que eu nem conhecia, e aí eu fui, sei lá, entrevistar a pessoa, ou fui num show e conheci a pessoa e achei a pessoa legal, e eu passei a gostar da música. Tem muito isso. Né, de você. Tem um ditado em rádio que fala: você gosta da banda fulana de tal, não os conheça pessoalmente. Fica gostando assim. Primeiro que assim, a ideia do astro é um cara de outro planeta. Isso, ele faz aqui. Coisas que não é de qualquer um. Ele só me aparece na hora do show. E a ideia da idolatria é distante mesmo. Né? Eu já vi um documentário, acho que da Jennifer Lopez, que ela vai num programa, numa entrega de um Grammy, e ela entra dentro de um carro e o mundo dela se fecha, porque começam a convencer o artista que ele pertence a uma outra classe. E só pode ser amigo dele alguém que tem um tamanho de sucesso ou tanto dinheiro quanto ele. Todo mundo é interessado, aí o cara vai se isolando e, de repente, ele começa a acreditar. E tem uma frase, né, do Lulu Santos, que fala: não leve o personagem para a cama, pode acabar sendo fatal. Que é quando o cara acha que começa a se convencer que ele é diferente mesmo, e aí ele pira da cabeça e vive só. Aí entra num parafuso que às vezes não volta. Então, assim, mais um dia de fogo, bebendo um vinhozinho, participando de um show lá em Belo Horizonte. Eu conversei com um amigo meu do rock aí, que falei, cara, eu acho que se eu tivesse feito sucesso, eu ia ter poucos grandes amigos do rock, assim. Eu acho, porque eu não sou o roqueiro. A galera de Goiânia mesmo, sabe, todo mundo me respeita. A música me rejuvenesceu pra caramba, porque eu sempre fui velho, sabe? Sempre fui velhão, sistemático e tal. Então eu lembro de, às vezes, de camarim, a galera, ai, o que? Aí eu... Aí você tá lá olhando, os caras da banda querendo zoar, então pegar uns combos, parou. Jogar alguma coisa pela janela. Vamos para o hotel dormir agora. A minha banda até que não tinha um rebelde, não. Rolou um encontro de gente que tinha. Mas a ideia de cantar, nossa, esses caras. Teve um show sensacional lá em Tocantins, a gente tava tocando e acabou a energia, né? Acabou a energia, tá? Você fica, dá aquela esperadinha, ver se volta 5 segundos, não volta, vai pro camarim. Na hora que eu chego no camarim, chega uma lamparina e o contratante chega, e aí? E aí? Vamos, e aí? Que hora que vai rolar? E eu... Rolar, a energia voltar, o que é? Não. E aí, os negócios aí, que vai, a banda. E eu... O que é que esse cara quer ter? Umas droguinhas não vai ter... não, cara. Sério? Ele veio lá louca, assim, falou, agora os caras vão ficar doidaço ali, eu vou usar junto com os caras ali agora, né? Caraca. Ele nunca mais nos contratou. Nunca mais nos contratou. O cara queria ir lá achando que eles estavam usando droga. Não, ele entrou, ele obviamente usava e falou, nossa... Deve ter pensado assim, agora que eu vou tirar a barriga da miséria com droga de artista. Não, acho que ele devia até ter dele, o cara era contratante, mas é aquela coisa de, pô... Vamos aí, usei todo mundo droga aqui. ali com aquela ideia, né? Uhul! Aquela ideia ali, não, fiquei chapado junto com a galera. Fiquei chapado junto com os Inclusive caras. o Marcelo D2, que é muito bucado no Tocantins aí, descobrimos por quê. Mentira, D2. Toca muito. Toca muito lá, fumando um D2. Muito bem, Cris, vamos encerrar então? Vamos embora? Vamos. Estamos aqui já com o Anderson há 1h15. Mas e se deixar, nós fica mais... Não, a gente fica, é por isso mesmo que eu tô falando. Vamos embora antes que a gente empolgue. Ó, eu só quero deixar registrado que eu amei esse bate-papo. E eu tenho um carinho muito grande por Mr. Jim, por Anderson. Deu pra provar, né? Que eu lembro de coisas com o Mr. Jim, que eu não lembro nem de outras coisas. Mas lembro Muito de bem, coisas legal, com o Mr. Jim. legal demais, Anderson. Poxa, obrigado. Você é da casa, você é um cara super gente boa, super receptivo com a gente, sempre foi. E parabéns pelos 25 anos nessa caminhada. Tem muita gente que não conhecia essa sua história, que você estudou, estava ali se formando, montou a banda. Escrever, não, e assim, mano, muito legal, porque tem um monte de gente que gosta de você, gosta do seu som, gosta da banda.
e que não imagina tudo isso e aí hoje consegue é legal. ficar conferindo isso. Valeu demais, cara. Obrigado Poxa, vocês por esse espaço. Valeu, Augusto, né, que falou comigo um tempo aí. O Augusto é o nosso chavequeiro. Ele fica, cara, vai ter pensador. E aí vai lá, mano. Eu dei uma valorizada, assim, né, Augusto? Dei uma valorizada. Mudou o dia, né? Mudou o dia. Mudou a hora, mudou tudo. Foi do jeito que ele agora, quis. deixa eu pegar, falei, não, você tem que dar uma valorizada e tal pra fazer. Quiser, agora vai ser Cara, assim. E assim, primeiro convidar vocês a todos a seguirem a gente no Instagram. Por incrível que pareça, as pessoas já... Vocês pararam, cara. Já tá aí embaixo. Eu falei, onde é que tá escrito que a gente parou? O que acontece é que você parou de... Eu tô dizendo, com músicas rolando no rádio, tudo, cara, é porque a gente não tá mais no outdoor. Sim. Vai lá no Instagram, cara. Tá tão fácil. Eu estou te falando, a nossa geração não é de lá, né? Mas você quiser saber, a gente está lá no Instagram, @mrgin. Tá? O meu particular ficou mais voltado para a minha vida do mercado financeiro, minha família, Anderson MRGin, Blue 3. Mas vai lá, a gente está comemorando 25 anos de banda, tem show beneficente, a gente sempre faz. Esse ano a gente vai repetir com algumas novidades, vai ter muita campanha bacana. Ano que vem tem música nova, a gente tem lançado singles. A gente está com uma música nova chamada 2, que está muito bacana, Instagram, YouTube. E, enfim, a gente está fazendo muita coisa legal, tá? E rodamos muito, especialmente em Minas Gerais esse ano. Foi uma coisa sensacional. Uberaba, Monte Carmelo, Uberlândia, Araguari, todos, poxa. O Anderson só não falou mal das estradas lá, porque ele toca pra caramba. Mas é ruim a estrada aí. Não, ela é tudo duplicada essa aí. Sabe dirigir. Toda vez que meu carro quebra em de Minas. avião, né? Tá bom, vai nessa, vai nessa. Então, mas obrigado pelo espaço. É isso aí. E que a gente possa se encontrar e contar histórias bacanas. Sucesso aí. Pra finalizar, quem ganha a Copa? Vamos torcer, aliás, torcer é óbvio, né? Eu acho muito legal. O Brasil ganhou a Copa todas as vezes que ninguém acreditava. O que eu prefiro não acreditar, né? Todas as vezes que... Brasileiro é meio malandrão, né? Isso. Latino-americano precisa ser assim, vocês vão ter que me engolir. Eu tô achando, por incrível que pareça, a Copa pra mim é a mais fria de todos os tempos. Tá meio estranho, assim. Mas, por incrível que pareça, sempre, né? A gente tem chance. Eu acho... O óbvio pra mim, o favorito é a França. Último campeão, mas geralmente o último campeão costuma não passar da primeira fase. Tem essa aí. E nós estamos ali nas quebradas, entre Brasil, Argentina e França. Eu acho que são os 3 principais candidatos. Eu apostei 100zinho com o Noguchi. Um abraço, Ricardo. Grande Noguchi. Noguchi, eu apostei no Brasil, ele apostou em Portugal. Falou que Cristiano Ronaldo vai deitar esse ano na Copa do Mundo. O Noguchi tá doido, O Noguchi, ele é muito louco. Agora, aos 130 anos, agora que o Isso, com aquele tamanho de cabeça e não pensa direito. Eu digo Cristiano Ronaldo o Cristiano. Cristiano Ronaldo agora. Anderson, valeu demais, mano. Tchau. Valeu, rapaziada. Não esquece, se inscreve aí no canal Saideira Podcast. A qualquer momento tem outra edição por aqui. Valeu.